As pessoas cuidam pouco do sistema de arrefecimento dos carros, que é muito sensível e vital para um bom funcionamento do motor, principalmente nessa época de extremo calor aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros. Com o tempo e os poucos cuidados, o radiador pode sofrer corrosão e avarias. As mangueiras que fazem parte do sistema também vão se deteriorando. Até mesmo a água usada não é tratada. Se o motorista mantiver o sistema de arrefecimento em dia, ele nunca sofrerá, provavelmente, com superaquecimento do motor. É o que garante o engenheiro Mário Guglielmi, diretor técnico da San Marino Fiat. Ainda de acordo com o engenheiro, um dos erros mais comuns que os motoristas cometem para resolver o problema de aquecimento é jogar água fria sobre o reservatório de água. Quais as causas para o superaquecimento? Confira agora na entrevista que fizemos com um especialista. Pode rodar a matéria. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Estamos aqui na San Marino Fiat, na Cristiano Fischer, em Porto Alegre, com o diretor técnico, engenheiro Mário Guglielmi. Vamos falar sobre superaquecimento dos carros. Mas antes do superaquecimento, eu quero uma opinião do engenheiro Mário sobre um vídeo que circulou nas redes sociais, muita gente deve ter visto, que está no YouTube também. Um carro com uma família, chegando na praia do Pinhal, aqui no nosso balneário Pinhal, ao passar por uma rua coberta de água, ela estava completamente alagada, o carro pegou fogo. Eu vou pedir para a Vanessa rodar esse vídeo, por favor. Parou. Ah, parou. Ah, pegou fogo no motor, cara. Ai! Ai, sai! Ah, já era. Ai, o que o cara fez? Sai. Sai. O que o cara fez? Ai, gente, por que eu tô filmando? Já era. Sai, não sai de perto. Não sai de perto. Bah, vai faltar a luz agora. Olha lá, vai pegar bem nos fios, ó. Tá, vai, corre, pode explodir. Gente, sem querer eu filmei tudo. Ai, coitado do homem. Vai. Alguém tem um balde. Não adianta, o que tu vai fazer lá? Ai. Já era. Agora sim, não pode mais nada. Olha o cara se levou tudo. Bruno do céu, e eu peguei... Ai, sai daí, cara! O cara tava dentro do carro! Cara, o carro vai explodir. Ai, Olha o cheiro de gasolina. Não, olha o cheiro de gasolina. Sai. Olha o cheiro de gasolina. Sai, cara. O carro vai explodir. Vai explodir a gasolina? Engenheiro Mário, foi um momento de pânico ali para a família. Até as pessoas que estavam ali assistindo, quem estava gravando, ficou muito preocupado. Por que esse carro pegou fogo dentro d'água, engenheiro Mário? Parece uma coisa louca, parece uma coisa que não combina com a outra. Pois é. Eu acho que esse acontecimento aí nos alerta para algo que a gente sempre comenta em outros encontros que a gente teve, da necessidade da gente ter o cuidado muito especial com a manutenção dos nossos carros. E a manutenção preventiva e não corretiva. Aquele carro vai passar por uma manutenção corretiva agora, né? Porque pegou fogo. E talvez nem tenha conserto, em função dos danos. Mas fica um pouco difícil da gente determinar claramente o que aconteceu ali. A única coisa que a gente consegue captar daquelas imagens e do áudio é que o incêndio foi provocado por gasolina e não por óleo. Né? A gente tem que ter em mente sempre que o sistema de combustível de um carro, hoje em dia, trabalha numa pressão extremamente elevada. Né? Nos casos mais simples, que são esses carros com injeção indireta, que é a maioria dos carros que tem circulando,
a pressão é de 2 a 3 vezes maior do que a pressão do ar dentro de um pneu, por exemplo. E a gente vê o que acontece quando um pneu estoura, a explosão é muito grande. Bom, esse combustível está circulando ali com uma pressão muito alta e a gente também tem que lembrar que o combustível circula por todo o carro. Porque ele sai do tanque, que fica lá atrás, e vem até onde está o motor, que é lá na frente, na imensa maioria dos veículos. Então, esse combustível em alta pressão circula por todo o carro. Se eu não tiver esse sistema de distribuição de combustível em dia, em ordem, verificado periodicamente, eu corro o risco de, por um agente externo, uma dessas tubulações que circulam com combustível se romper e o combustível começar a jorrar. Alguns veículos têm um sistema emergencial que corta a circulação do combustível no caso de acidentes ou incidentes desse tipo, mas nem todos são assim. Então, se o motor estiver ligado ou se a bateria estiver ligada, o combustível vai ser jorrado, como aconteceu ali naquele caso, e caindo sobre o motor que está quente, corre o risco, e ali ocorreu, de pegar fogo. O combustível caiu em cima, provavelmente na tubulação de escapamento, e aí começou o fogo. Então isso nos chama a atenção e nos alerta de maneira mais contundente ainda da necessidade da manutenção preventiva. E aí tu pode dizer assim, não, mas o meu carro é novo. Se carro novo não desse problema, não precisava ter garantia de fábrica. E ela é de 2, 3 ou 5 anos. Então carros novos também apresentam problemas. E por isso que as revisões periódicas são importantíssimas e o atendimento a recalls também é importantíssimo. Podem ocorrer falhas em veículos que recém saíram da fábrica. Vou fazer um paralelo aqui, que a gente já fez outras vezes, com nós mesmos. Uma criança, quando é recém-nascida, a possibilidade dela ter alguma situação que leve a adoecer é muito maior do que um adolescente, que já passou por todas as vacinas, já se expôs a todas as situações que uma criança pequena, muito recém-montada, recém-fabricada, assim como um carro, está exposta. Então, um carro novo também precisa de manutenção, principalmente e fundamentalmente manutenção preventiva. A manutenção preventiva, acima de tudo, evita ou diminui muito a possibilidade de uma manutenção corretiva. Isso a gente tem que ter sempre em mente. Tudo bem, foi muito bom o engenheiro tocar na questão do recall. Na semana que passou, o secretário nacional de Defesa do Consumidor, da Senacom, fez uma reunião com as montadoras, com a Anfave, enfim, para tratar de recall. Muitos proprietários de veículos não atendem o chamamento do recall, é inacreditável. E as montadoras têm dificuldade de localizar esse proprietário, principalmente depois que ele vende o carro. Quer dizer, atender um chamado de recall é fundamental, não é isso, engenheiro? O recall não é feito por acaso, né? Se está sendo realizado um recall é porque existe, e normalmente até o texto legal com relação ao recall prevê isso, né? Existem riscos, às vezes até de risco de vida para os ocupantes do veículo, por causa de alguma falha que foi detectada ou no processo produtivo ou em algum dos fornecedores. Hoje a gente tem um recall muito grande aí ocorrendo em praticamente todas as marcas, ou quase todas as marcas, no que diz respeito a airbag. Um fabricante de airbag aí que fornecia para a maioria das montadoras, foi detectado que, ao se expandir, ele podia jogar partículas de metal junto com a expansão e ferir gravemente as pessoas. Então, tem um recall muito grande aí que no mundo inteiro, envolvendo airbag. E outros recalls que aconteceram recentemente com relação a fivelas de cintos de segurança, né? Então, geralmente, os recalls envolvem riscos muito grandes. E a gente atender a esse chamado é muito importante. Bom, agora vamos para a nossa pauta. Superaquecimento. Vamos com o engenheiro Mário mostrar um veículo, ele vai abrir, vai nos explicar exatamente como fazer, quer dizer, aonde que ocorre o superaquecimento, como se evita isso e o que fazer se acontecer o superaquecimento. Abro esse compartimento onde tem o líquido. Que líquido é esse? Vamos olhar um veículo agora. Vamos começar do beabá. Onde está no painel a localização do sensor aí que mostra a temperatura do veículo. Nós estamos dentro de um Fiat Argo.
Um carro 0 quilômetro aqui na loja da San Marino, maravilhoso. Estou vendo até o preço no painel aqui. Tem desconto esse preço aqui, Germar? Ah, sempre tem. Mostra para nós, Germar, onde é que está o marcador da temperatura? Bom, a gente tem que levar em conta que para cada carro o marcador de temperatura está em locais distintos, sendo que alguns carros nem tem marcador de temperatura, tem somente uma luz espia que avisa quando a temperatura está muito alta. Essa questão da luz espia, tem gente que acha ruim, mas eu acho algo bastante positivo, porque ele vai chamar a atenção do condutor somente quando realmente existe o problema. Agora, esse carro em particular, além do marcador de temperatura que está localizado aqui, ele tem também uma luz espia que se acende e uma mensagem que aparece no painel quando a temperatura estiver muito elevada. Temperatura muito elevada, em 100% dos casos, significa que alguma coisa está errada no sistema de arrefecimento. Porque independente da temperatura externa, o carro foi projetado para trabalhar dentro do seu envelope de operação. O que significa isso? Ele foi projetado para trabalhar em condições extremas de temperatura, tanto muito baixas quanto muito altas, de umidade, de esforço. Então, se a temperatura estiver muito alta, alguma coisa está errada. E a única coisa que se pode fazer nesse momento é parar. O veículo ele é mais preservado em temperaturas baixas, como nós temos aqui na Serra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, temperaturas até de -10, ou em temperaturas muito elevadas, como nós temos nesse verão no Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros. O veículo se conserva mais no frio ou no calor? Independente das condições externas, os carros foram, como eu citei antes, foram projetados para trabalhar em qualquer uma das circunstâncias possíveis. Inclusive nas fábricas existem simuladores que simulam condições extremas, tanto de frio quanto de calor. Não existe, claro que no calor determinados componentes do veículo sofrem mais, no frio outros componentes sofrem mais e os cuidados que o sistema como um todo trata de resolver ou de minimizar, levam em conta essas situações de operação. Não existe dizer que é melhor no frio ou melhor no calor. Tá bom, talvez no frio seja melhor se o carro tiver um problema de refrigeração. E talvez no calor seja melhor também se o carro tiver um problema de refrigeração, porque um carro trabalhando muito frio também causa problemas. Tão graves quanto trabalhar com ele muito quente. Que se manifestam de forma diferente. Vamos olhar ali na frente agora onde é que fica esse reservatório do líquido do arrefecimento, por onde passa isso e os cuidados que tem que ter ali, radiador, enfim, o engenheiro vai mostrar para nós agora. É muito bonito esse Fiat Argo, carro moderno, né? Muito interessante. Muito bem, já estamos aqui com o motor, a tampa do capô aberto. E agora é com o engenheiro Mário para nos explicar assim, de maneira bem didática quais são os cuidados que a gente tem que ter para não ter superaquecimento no carro, né? Em primeiro lugar, o que provoca superaquecimento, engenheiro? Diversos fatores, né? Mas o principal deles é a ausência de líquido de arrefecimento, ou seja, o líquido responsável por refrigerar as partes quentes do motor não está onde deveria estar. E onde está esse líquido? Ele circula por todo o motor, pelo radiador e por um reservatório de expansão que a gente pode ver aqui. Esse aqui? Esse é o reservatório de expansão. Então, para que serve esse reservatório aqui? Que a gente pode ver o líquido. Hoje em dia ele tem essa coloração. Isso aí, a coloração é resultado, obviamente, só de um corante, mas é para mostrar que esse líquido é de última geração e é um líquido que não agride o meio ambiente. É o que eles chamam de verde, vamos chamar, na verdade não ser verde, né? Mas o sistema de arrefecimento compreende uma série de componentes. O mais visível para nós é o reservatório de expansão. Antigamente essa tampa que a gente está vendo aqui, ela ficava em cima do radiador, porque não existia um reservatório de expansão. O radiador hoje a gente nem consegue mais ver, ele fica escondido lá embaixo, atrás desse ventilador que a gente está vendo aqui. Para que serve esse reservatório? Quando a temperatura aumenta e, obviamente, o líquido aumenta de volume por causa da temperatura, esse excesso de volume de líquido é transferido para dentro desse reservatório. Quando, por outro lado, o motor esfria ou quando está desligado há muito tempo,
esse líquido diminui de volume e ele é sugado de dentro, pelo sistema de dentro do reservatório para que ele cumpra o seu papel dentro do motor. Bom, o carro com motor quente, de repente tem algum vazamento, deu superaquecimento, não se deve abrir isso aqui, não é, engenheiro Mário? Aliás, eu não estou nem conseguindo abrir isso aqui. Eu nem sei se eu consigo abrir, ainda bem, porque isso aqui não foi feito para ser aberto por qualquer pessoa, nem a qualquer momento. Vamos levar alguma coisa em consideração. Isso aqui não é uma tampa comum, é uma tampa que tem 2 válvulas aqui dentro. Esse líquido que está aqui dentro, ele tem que ter um nível mínimo e máximo que normalmente é mostrado em algum lugar na face do reservatório. E esse nível deve ser verificado única e exclusivamente com motor frio. Na verdade, com motor quente a gente não deve nem tocar na tampa, porque corre o risco de se queimar. Se queimar? Corre o risco de se queimar. E se abrir essa tampa com motor quente, não corre o risco de se queimar, vai se queimar. Porque o líquido que está ali dentro vai estar sob pressão, vai ser jogado para fora e a gente vai se queimar. Então, isso aqui deve ser verificado, assim como o nível do óleo com motor frio, de preferência de manhã. Por exemplo, eu vou viajar de manhã, antes de sair, eu pego, ou 2 ou 3 dias antes, porque pode ser que tenha que fazer alguma operação, eu verifico como é que está o nível com motor frio. Se eu tiver líquido de arrefecimento para botar de volta, eu vou abrir a tampa e botar. Se eu tiver só água, vou me dirigir até um local onde eu tenha o líquido adequado para botar aqui dentro. Não pode completar com água? Não deve. Dizer que não pode é um exagero, porque em situações emergenciais, eu estou sem água, eu vou esperar primeiro o motor esfriar completamente, isso pode demorar 1 ou 2 horas. Aí então eu vou abrir a tampa com ele completamente frio e vou repor com o líquido que eu tiver à minha disposição, seja ele qual for. É evidente que preferencialmente o líquido de arrefecimento, se eu não tiver, em segundo lugar, água. Em terceiro lugar, bom, daí tem situações em que a gente já pode botar água mineral ou até um refrigerante, qualquer coisa para poder seguir adiante. Claro que não é recomendável, mas situações emergenciais são situações emergenciais. Bom, o superaquecimento não é isso aqui que salta fora e sai fumaça. A gente vê os carros saindo fumaça. É normalmente em alguma mangueira dessas. Quais são os cuidados com as mangueiras? Essas mangueiras são muito frágeis a ponto de se romper? Nós temos que levar em conta que isso aqui é um sistema que está exposto a altas temperaturas e uma pressão relativamente alta, né? Em geral por volta de 1,2 atmosferas. E tem mangueiras, tem tubulações, tem bombas, tem selos. Em algum lugar pode ocorrer com o tempo algum vazamento, se a manutenção... Normalmente é onde o vazamento? Mostra aqui para nós. Não tem como definir a priori assim onde é o vazamento, mas normalmente são algumas das mangueiras que a gente pode ver aqui, e onde ela, principalmente onde ela tem alguma conexão, como a gente pode ver aqui também, é que pode surgir algum vazamento. Mas esses vazamentos às vezes são tão pouco que a gente não enxerga. A gente só vai notar porque a temperatura lá no marcador começa a subir e porque o nível do líquido de arrefecimento começa a baixar. Tá? Como ele está sob pressão e sobre alta temperatura, aquele vapor que se forma, às vezes a gente nem nota que está vazando. Passa-se um período longo até que o líquido caia a sua quantidade. Então o que a gente tem que fazer com relação a isso aqui? Periodicamente, e cada fabricante estabelece esses prazos, tem que ser verificadas essas mangueiras, tem que ser verificadas as conexões, inclusive essa tampa ela é testada periodicamente, porque essa tampa também dá problemas, como ela tem uma válvula aqui, ela pode começar a abrir essa válvula e botar líquido para fora para o meio ambiente. E dali um pouco tu vai ficar sem líquido. Então essa tampa tem que ser periodicamente testada também. O sistema de arrefecimento, a gente tem equipamentos que a gente pressuriza ele a frio e verifica se em algum ponto está vazando, sem ter que ligar o motor. Esses cuidados são previstos no manual de cada carro e uma vez seguidos corretamente, a possibilidade de que eu tenha problemas diminui enormemente. Eu moro em Águas Claras. Nessa época de verão, nosso litoral sul, aqui Pinhal, Cidreira, aqui, então muita gente indo final de semana. Eu evito sexta-feira voltar de tarde para casa para evitar justamente o engarrafamento, mas às vezes que eu voltei, vi carros parados no acostamento com o capô aberto e aquela fumaceira. Na freeway, isso também tem sido muito comum, infelizmente, nesse período muito quente. Tem que cuidar muito para não ficar parado em estrada, né, engenheiro Mário? Porque aí representa, de repente, perder
um final de semana, tem família junto, às vezes criança, pessoa idosa. É uma complicação ficar com o carro parado na estrada por problema de superaquecimento. A gente tem que lembrar que em casos extremos o motor fica danificado de forma irremediável. Danifica o motor? Danifica o motor. O primeiro componente que sofre com superaquecimento normalmente é o cabeçote do veículo, que empena, são feitos de alumínio, empena e o carro fica impossibilitado de circular. Vai ter que ser guinchado. Agora, tu me pergunta por que isso acontece no verão. Não é que isso acontece no verão, isso pode acontecer em qualquer época do ano. A gente vê mais no verão porque é no verão que todo mundo vai para a estrada. Inclusive aqueles carros que não têm uma manutenção adequada. Então o pessoal fica o ano inteiro em trajetos curtos, que não chegam a aquecer suficientemente o motor. E quando vai para a estrada, onde o motor é mais exigido, e aquele problema que já estava latente ali se manifesta. Então não é porque é verão ou porque é inverno, não, é porque tem mais carro na estrada e muitos carros que não circulam e não tem manutenção adequada. Eu chamo a atenção também que não só a alta temperatura é prejudicial ao motor, mas o sistema de arrefecimento que não é mantido corretamente também pode fazer com que o motor trabalhe a temperaturas muito baixas, o que também é extremamente prejudicial para o motor e para o consumo de combustível. Então a gente tem que tomar cuidado também no inverno por causa disso. Se o meu carro não atinge a temperatura ideal de funcionamento num curto espaço de tempo, existem sistemas que fazem isso acontecer, e esses sistemas têm que ser mantidos. Tem válvulas, tem sensores que fazem com que, de uma maneira muito rápida, a temperatura ideal de funcionamento seja atingida. Se algum desses componentes não está funcionando adequadamente, o motor vai trabalhar frio e vai sofrer com isso. Não só um desgaste prematuro, como também um consumo maior de combustível. Muito bem. O segredo é manutenção preventiva. Vamos direto ao ponto? É a mais barata que tem, de forma assim, descaradamente a mais barata que tem. Uma manutenção preventiva que é realizada em geral a cada 10 mil quilômetros, custa, na imensa maioria dos casos, ao redor de 500 a R$1.000, o que significa centavos por quilômetro rodado. É muito menor o custo do que o do combustível, por exemplo. É menor o custo, muitas vezes, do que o seguro. E é muito menor do que o custo do transtorno de ficar com o carro parado na estrada. Eu não tenho dúvida. Quem defende direito do consumidor recomenda a San Marino Fiat, aqui na Cristiano Fisch. Aliás, o endereço está na tela e o site. No site ele fale com o engenheiro. O engenheiro Mário responde esses e-mails, essas dúvidas, essas consultas? Pessoalmente, 100% das consultas. Isso é respeito ao consumidor. Engenheiro Mário, obrigado. Cada vez que a gente vem aqui, a gente aprende um pouco mais. Ele é um estudioso do assunto automobilismo. Ele entende bastante dessa área, engenheiro Mário. Parabéns pela sua entrevista conosco, pelas orientações. Muito bem, voltando para o nosso estúdio direto aqui da San Marino Fiat, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Mandar meu abraço ao engenheiro Mário Guglielmo, sempre tão gentil em atender a gente, sempre muito didático nas suas explicações.